2 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 18. Se você puder acompanhar aqui, porque não sei qual que é a sua versão, mas o texto diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como acho que a maioria de nós aqui sabe, a Lua é o satélite natural da Terra, né? Nossas crianças, principalmente aquelas que assistem Luna, sabem bem disso. Então a Lua ela não possui luz própria, ela simplesmente reflete a luz do Sol. E essa é uma alusão muito clara, né? Quando nós vamos falar sobre refletir a glória do Senhor. Então, afirmar que nós apenas refletimos a glória do Senhor é algo que, a meu ver, chega a ser até clichê. Sabe uma coisa tão comum? Chover no molhado? Porque elogie qualquer músico, qualquer pregador, cantor, ele vai dizer assim: imagina, é só Deus na minha vida e tal. Mas a verdade é que a soberba, ela é um pecado que a impressão que se tem é que ela te toma assim de assalto. Mas a verdade é que ela é uma erva daninha que ela vai crescendo aos poucos, discretamente. Pense numa celebridade gospel que faz exigências. Pense num pregador que não tem igreja, não tem pastor. Portanto, entender que nós apenas refletimos a glória que vem do Senhor é crucial. Eu sei que nós viemos a essa casa e muitas vezes o Senhor já falou, até através da minha vida, palavras de bênção sobre a sua vida, muito mais para o lado praxis da coisa, muito mais para a prática, muito mais do dia a dia. E talvez hoje você tenha entrado aqui com alguma situação que você tem uma expectativa de que ela seja solucionada e hoje você tem a resposta, mas Deus nos trouxe aqui hoje para uma palavra pedagógica. Eu estou te dizendo isso porque nessa noite Deus quer tratar comigo e com você coisas profundas. E eu peço ao Senhor, como eu vinha conversando com o pastor Bruno ontem, que pela graça de Deus o Senhor me dê a capacidade nessa noite de destrinchar isso de uma forma muito simples. Porque se há uma característica da soberba em muitos pregadores, é a tentação de falar difícil, de falar bonito. Mas o grande alvo da pregação é que ela seja simples. Jesus, quando vai falar de um dos maiores mistérios da humanidade, que é a graça, ele diz assim: era uma vez dois irmãos,
o mais velho e o mais novo. Jesus usa de forma muito simples para explicar conceitos muito profundos, e eu peço que o Senhor nos use nessa noite dessa forma. No texto que nós lemos, Paulo abre com uma crítica a Moisés. O texto começa assim: não somos como ele. Olha isso, que pesado. Mas, calma aí. Veja quem Paulo está criticando. Paulo está criticando o camarada que falava com Deus face a face. Moisés não via a face do Senhor, mas de alguma forma a sua presença ali era quase que pessoal. Moisés, Números capítulo 12, versículo 3, vai dizer que era o homem mais manso da face da terra naquele momento. Moisés foi simplesmente o maior libertador de Israel. E aí você se pergunta, por que é que a Bíblia expõe o pecado de um homem do naipe de Moisés? Eu imagino que a Bíblia faz isso porque ela nunca escondeu as falhas dos seus heróis. Abraão, pai da fé, mentiu a respeito da sua esposa, dizendo que era sua irmã. Era uma meia verdade. Mas a gente sabe que meias verdades, na verdade, são completas mentiras. Davi, o homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, a Bíblia não tem problema nenhum em dizer que ele adulterou e ainda mandou assassinar Urias. O próprio Paulo, que está criticando Moisés, teve uma briga tão feia com Barnabé que teve que se separar. Os dois tiveram que se separar para poder continuar a caminhada. E por que é que a Bíblia faz isso? Imagino eu que ela faz isso para que a glória seja exclusivamente de Deus. Agora eu te faço uma pergunta muito séria nessa noite. Se a Bíblia não esconde as falhas e os pecados dos seus heróis, por que é que nós insistimos em manter máscaras de perfeição? Veja, não se trata de dar exemplo, trata-se de manter uma vitrine para o mundo, como se nós fôssemos, Gui, um Insta da fé, um Instagram da fé. Mas o problema não é apenas daqueles que criam uma imagem perfeita de si para mostrar ao mundo, mas também daqueles que criam uma imagem perfeita para nós. E eu te faço uma outra pergunta para a sua reflexão nessa noite. Por que que ninguém admite que um pastor cometa erros? A coisa mais comum hoje em dia, infelizmente, são igrejas fechando por conta do pecado de um pastor. E eu não estou passando um pano, não estou justificando uma atitude, o Senhor me guarde disso. Mas por que é que nós utilizamos 2 pesos e 2 medidas? Por que é que tem gente que ainda diz assim, não, mas calma lá, Roger. Eu sou um mero crente de banco, né? Mas o pastor fazer isso, eu não admito isso. Você não admite? Meu irmão, com todo respeito, larga a mão de ser cara de pau. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando aos nossos pastores ares messiânicos.
A gente espera deles perfeição, inspiração, motivação e tudo mais, mas basta uma palavra dura, ou até mesmo uma repreensão mais acalorada, e a pessoa vaza. Desculpa eu te dizer o óbvio, mas como diz meu pastor, o óbvio só é óbvio até não ser dito. O pastor é um ser humano como você. A Bíblia vai dizer o seguinte sobre Elias, que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Veja, antes da Bíblia dizer que ele orou para que não chovesse, ela diz, olha, ele era homem sujeito às mesmas paixões que a gente. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei qual é o conceito que você tem de mim, mas que o Senhor me guarde de me passar por aquilo que eu não sou. Eu ministro pela graça e misericórdia de Deus, eu ministro porque Deus me deu esse chamado, mas eu luto com a minha carnalidade todos os dias, e eu não sei se isso vai te chocar, ou se isso vai te escandalizar, mas nem sempre eu venço. E deixa eu te falar uma coisa, se você tem uma expectativa a meu respeito, ou a respeito de qualquer pastor dessa igreja, nesse nível de que não erra, não peca, isso se chama idolatria. Agora, qual foi então o pecado de Moisés para Paulo dizer que nós não somos como ele? Eu não sei você, mas eu aprendi na escola dominical que Moisés cobria o rosto para não ofuscar a vista das pessoas. Não sei você, mas foi isso que eu aprendi. Só que na verdade era o contrário. A ordem dos fatos era o seguinte: Moisés falava com Deus, saía da presença do Senhor com o seu rosto brilhando, falava com o povo de cara limpa, com aquele brilho, e aí então ele colocava o véu. Depois que ele já tinha falado com o povo, ele colocava o véu. Por que que ele fazia isso? Ele fazia isso para que ninguém percebesse que a glória do Senhor estava sumindo. E esse é o erro de muitos líderes. Não admitem serem vistos sem a glória do púlpito, sem a manifestação da unção. Eles vão se envolvendo numa síndrome de supercrente e escondem qualquer traço de fraqueza ou de pecado. E assim eles vão mantendo um véu de engano e criando uma imagem de infalíveis. Pastores, líderes, obreiros da casa do Senhor, cada vez que você se mostra acima de qualquer fraqueza ou limitação na sua fé, você está desmotivando a igreja, porque as pessoas olham para você e ao invés de se inspirarem, elas pensam assim: eu jamais serei como ele, eu jamais serei como ela. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim se vê, ou de mim ouve. Mas eu te disse tudo isso para chegar a uma conclusão muito simples. Sem transparência e honestidade, jamais nós vamos refletir a glória de Deus. Porque Paulo, ele está nos dando o processo, passo a passo. Lá no 2 Coríntios 3,18 que nós lemos, diz o seguinte: olha, todos nós, refletindo como espelho, somos transformados na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Passo a passo. Todos nós, ou seja, é para todos. Não é líder que tem que refletir apenas.
é para todos. Com o rosto descoberto, isso fala de autenticidade. Deixa eu te falar um negócio. Às vezes a gente vem para a igreja com vergonha da semana que a gente teve. Às vezes a gente vem para a igreja acabado por uma situação que está acontecendo na sua vida, por um pecado que você está tentando se libertar, e você morre de medo de mostrar essa autenticidade na casa do Senhor, e aí você coloca um véu de engano, um véu de alegria, uma cara de que está tudo bem, mas em nome de Jesus, deixa eu te falar um negócio que eu sou testemunha disso, nós estamos numa igreja família. Ninguém está esperando que você chegue aqui com um sorriso que não é teu. Ninguém está esperando que você chegue aqui com uma alegria que não é tua. A gente que é líder, a gente fica assim, muitas vezes, olha, venha para a casa do Senhor e traga o seu melhor sorriso. Mas hoje eu tenho uma palavra diferente. Você pode ter entrado aqui com o seu pior momento, a sua pior versão. Fala-se muito em ser a nossa melhor versão, mas você pode estar aqui hoje triste, abatido, com vergonha de um pecado que você está tentando se libertar. Mas deixa eu te falar um negócio: seja você, seja autêntico, não tenha medo. Você está na casa do Pai, está cercado de irmãos, você tem uma família que te entende exatamente como você é. Ninguém está gerando uma expectativa acima daquilo que você pode oferecer. Seja você, porque só assim o Senhor é capaz de te transformar. Pensa comigo. Como é que Deus vai transformar alguém que acha que está bom? Por que é que Deus vai operar algo em você se você diz, não, está tudo bem, e coloca um sorriso que não é teu? Refletindo como um espelho, Ele é a luz, é a sua luz que nós refletimos. Somos transformados, fala-nos de propósito, na mesma imagem. Esse é o objetivo final, pelo Espírito do Senhor, porque é Ele quem faz. Mas nós não somos apenas seres espirituais, nós temos outras dimensões na nossa vida. Nós temos a dimensão biológica, psicológica, social. Então, nós não somos apenas reflexo da glória de Deus, nós somos também, por exemplo, reflexo dos nossos pais. Perceba que a Bíblia dá uma importância significativa para essa relação. Provérbios 22:6 vai dizer o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu disse a você que é o Espírito quem faz. Isso significa que é inútil você se esforçar na força do seu braço. Sabe qual é o nosso papel? O nosso papel é se aproximar da luz. Pedro, ele simplesmente andou com o Mestre. Ele não tinha, às vezes, a noção do que estava acontecendo ali. Lembram quando ele chega em um determinado momento para Jesus e diz assim: Jesus, tá bom, olha aqui, nós largamos tudo para te servir. E aí? E o que vai ser da gente agora? Não tinha noção. O que ele fazia? Simplesmente andava com Jesus. E simplesmente por andar com Jesus, chegou um determinado momento que alguém disse assim para ele: ei, você parece com Jesus, mas você fala como Ele. O que ele fez? Simplesmente caminhou com o Senhor e foi se tornando cada vez mais parecido com o seu Mestre. Da mesma forma, os filhos serão simplesmente o reflexo dos seus pais. Escuta uma coisa: aquilo que você é, fala tão alto que os seus filhos já não podem ouvir o que você diz. Talvez por isso o conselho bíblico seja ensinar no caminho,
Porque não adianta mostrar o caminho para os nossos filhos. É preciso mostrar para eles como se faz. Agora, até aí, nada novo. Acontece que criança sabe exatamente quem nós somos. Dia desses eu passei do amarelo para o vermelho. Aí a minha filha, no banco de trás, papai, você passou no vermelho. E é aqui que eu quero te dar um conselho. Quando nós desobedecemos a Deus, é fácil pedir perdão. Então, se ajoelha, se arrepende, pede perdão, acabou. Agora, decepciona seu filho para você ver. Fala um palavrão na frente do seu filho para você ver se é fácil consertar depois. O que eu estou querendo te dizer é que muitas vezes nós desobedecemos a Deus porque nós não o vemos. Você consegue se imaginar pecando com Jesus em carne e osso ali do seu lado, te olhando? Pensou? Aí é mais complicado, né? Então você precisa entender que Deus te deu filhos para que você melhore como cristão, como cidadão, como pai, como mãe. Quando a Bia tinha, acho que uns 3 aninhos, ela falou um palavrão. Ela estava jogando com os priminhos dela. Ela estava na sala, eu estava no escritório e eu escutei. Aí fui lá. Falei, Bia, dá uma pausa aí, deixa o papai falar com você. Você sabe que você fala uma palavra aí que não pode, né, Bia? Mão, ela ficou sem graça e baixou a cabeça. Aí eu falei, eu expliquei para ela, né? Falei, olha, Bia, não é assim, já passou. Aí à noite, quando a gente foi orar, fiz a oração de sempre e tal, agradeci. Falei assim, papai do céu, quero te pedir perdão. Porque a Bia hoje falou, quando eu estava no meio da frase, ela pegou no meu braço e falou assim, papai, não fala, eu tenho vergonha. Sabe o que eu aprendi com a minha filha aquele dia? Tem vezes que eu peco e eu já não sinto mais arrependimento. Parece que a minha mente cicatrizou. Mas a minha filha me ensinou que quando a gente peca, a gente tem que ter vergonha daquilo que a gente fez. Essa relação é uma troca, é uma via de mão dupla. A nossa herança tem muito a nos ensinar, mas nós precisamos refletir a glória de Deus para que eles aprendam no caminho. Então, se você tem facilidade de pecar porque Deus não está fisicamente presente ali do seu lado, lembre-se dos seus filhos. Tenha isso em mente. Lembra do que a Bíblia fala sobre Timóteo? Paulo diz assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. O que o texto está dizendo é o seguinte, ei, vovó, me escute, a avó do Timóteo, a Lóide, tinha uma fé autêntica, não fingida. Aí, a mãe do Timóteo, a Eunice, viu isso e copiou. Aí o Timóteo herdou a mesma autenticidade. Ei, as nossas gerações, olha, levanta a sua mão, as nossas gerações, em nome de Jesus, elas herdarão o nosso bom testemunho, pela graça e misericórdia de Deus. À medida que o Senhor for trabalhando na nossa vida, e nós formos crescendo, eles verão a glória do Senhor em nós, e vão copiar, e a nossa geração, e a geração deles, e a próxima serão bênção para o Senhor. Seus filhos não precisam de um super pai ou de uma super mãe, eles precisam de pais autênticos, verdadeiros, humanos.
Se a sua fé for autêntica, sem fingimento, sem um véu de engano, ela será transmitida por muitas gerações. Agora, nós somos também o reflexo das nossas amizades. Eu queria compartilhar com você 3 momentos de 3 amigos que eu tenho que me abençoam muito na minha caminhada. Primeiro é o meu amigo, pastor, mentor, Alain Brizotti. Durante quase 10 anos nós dirigimos esse projeto que a Débora comentou, da Escola de Adoração. E um dia nós já tínhamos recebido Melk Vilar, Nelson Bomilca, Eichla. E naquele dia estava conosco Delino Marçal. Então a escola estava crescendo, de vento em popa, aquela estrutura. E eu estava empolgado com aquilo, irmão. Aí eu peguei o Alain, fui lá para o fundo da igreja e comecei a falar do que o Senhor estava fazendo com a escola. Então, enquanto eu falava, eu mostrava aquela estrutura, câmera e tudo mais, e voluntário para cá e para lá, e o meu rádio não parava e tal. Enquanto eu contava para o Alain essas coisas, ele me disse assim: Roger, deixa eu te falar um negócio. Cuidado ao combater monstros, para que você não se torne um deles. Sabe o que meu amigo estava me falando? Roger, você está combatendo tanto o estrelismo, o show, o gospel, e você está esquecendo da simplicidade do Evangelho. Outro amigo meu, a quem eu respeito, admiro e tento seguir os passos, é o meu pastor Rodrigo Soeiro. E um dia eu tive uma treta lá na igreja, irmão. Eu briguei com a pessoa lá e chorei as pitangas com o meu pastor. Aí ele falou assim: Roger, vem aqui em casa para a gente conversar. Ah, irmão, eu já fui. O meu pastor é meu amigo pessoal, né? Vai me defender. Irmão, naquela noite eu apanhei tanto, irmão. Eu apanhei tanto. E ele ia gravar uma música no dia seguinte. E ele falava comigo: você precisa ser humilde. E ele batia na mesa. E ele falou assim: eu vou gravar uma música amanhã, Roger, que ela diz assim: olha, como é difícil, mas não é impossível. Irmão, até hoje, quando eu escuto essa música, me dá taquicardia. Eu tenho trauma, eu lembro daquela noite. Eu falo: não pula essa. Irmão, pastor que é pastor, tem que bater também às vezes, irmão. Não vai nessa onda dessa geraçãozinha Nutella, não. Em nome de Jesus. A melhor coisa do mundo é quando um pastor se importa com você ao ponto de te chamar a atenção. Porque eu vou te falar um negócio: o dia que você fizer alguma coisa errada e o teu pastor não te chamar a atenção, aí você fica preocupado. Porque muito provavelmente você não está fazendo diferença. E o último amigo eu queria compartilhar com você, um momento que eu tive com ele, chama-se Rogério Tadeu. Um amigo de trabalho e cristão também no Senhor. Mas eu era analista de sistemas de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E eu era jovem, tinha 20 e poucos anos. Eu ainda sou, tá? E aí eu estava começando minha carreira. E esse camarada chegou lá e eu fiquei com medo dele tomar meu lugar. Então, eu no auge da minha arrogância, da minha prepotência, falei assim: quer saber? Eu preciso me aproximar do meu inimigo. Para saber qual é que é, né? Aí fui almoçar com ele. Almocei 1, 2, na terceira vez eu tomei coragem e falei assim: eu preciso falar um negócio para esse cara. Bom, ele ia comer, aí ele comia primeiro o arroz, depois ele comia o feijão, aí depois ele comia a carne, e por fim ele comia a salada. Ah, irmão, eu não aguentei. Com toda aquela prepotência, eu falei: irmão, deixa eu falar um negócio aí para você. Por que você fica com essa patifaria aí de comer uma coisa de cada vez? Aí ele estava de cabeça baixa assim, ele ajeitou o óculos, falou assim:
é que tem coisas sobre mim que você não sabe. Quando eu era criança, na minha casa, às vezes tinha arroz. Às vezes tinha só feijão. Outras vezes tinha só carne. Então eu aprendi assim. Aí baixou a cabeça, continuou comendo e eu fui sumindo na cadeira. E até hoje eu estou procurando o que foi que me atingiu naquele dia. Provérbios capítulo 27, 5 e 6 diz o seguinte: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Não há como refletir a glória de Deus se nós não permitirmos que os nossos amigos limpem as nossas vidraças. Na maioria das vezes não dá para ver a sujeira pelo lado de dentro da casa. A nossa atitude natural é afastar aqueles que nos confrontam. Porque não tem como negar, irmão, ser confrontado, ser corrigido, ser advertido é horrível. Poxa vida, como eu queria aqui nessa noite trazer uma outra mensagem para você pular. Eu preciso, irmão, pagar o carinho que vocês estão me dando aqui nessa noite, mas não dá, é isso que o Senhor falou. Eu poderia até falar sobre amizades que nos desviam, mas essa é fácil de identificar. A palavra de hoje tem 2 propósitos em relação às pessoas que caminham conosco. 1, não se afaste daqueles que te corrigem. 2, não deixe de corrigir a quem você ama. Porque tem pessoas que não têm qualquer problema em falar umas verdades para você. Só que aí não é amor não, irmão. Quem corrige em amor não se sente bem tendo que fazer isso. Mas justamente por isso, ele faz com zelo, com respeito, com Bíblia, após oração, reflexão. Por outro lado, quem é repreendido não está em posição de escolher. Porque tem gente que faz o seguinte: não, eu só acho que tem que saber me corrigir. Tem que saber falar. Irmão, olha as coisas que a gente faz, olha as coisas que a gente fala. Em nome do Eterno, permita-se ser moldado por Deus através das pessoas que Ele colocou na sua caminhada. Finalmente, queria concluir essa mensagem com Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Há um dilema ministerial e eu termino com essa reflexão. Muitos têm a seguinte dúvida: será que eu devo viver apenas do ministério? É evidente que existem chamados para tempo integral na igreja, mas isso não é algo excludente, ou isso ou aquilo, ou trabalho ou ministério. A gente precisa entender que aquele dilema que vem desde lá a samaritana, quando ela diz assim: Senhor, onde é o lugar da adoração? Muita gente ainda acha que o lugar da adoração é aqui. Muita gente ainda acha que este espaço físico é onde o Senhor está, é onde Ele vem. Mas nós precisamos entender que antes Ele nos chamar como pastores, músicos, cantores, evangelistas, Deus nos deu um ministério primário. Está lá em 2 Coríntios 5, 17 a 20.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Portanto, entenda, antes de qualquer atividade na igreja, você é embaixador de Cristo. Você é embaixadora de Cristo. O problema é que muitos confundem como se exerce esse papel. Acreditam que ser embaixador de Cristo é se encontrar com o seu amigo do trabalho lá ali no corredor, e aí ele vem com um cigarrinho na boca, aí você fala assim: eita, chaminé do capeta. Se você não largar esse vício, você vai para o inferno, viu? Já te falei. Meu Deus do céu. A pessoa acha que ser embaixador de Cristo é estar ali no seu trabalho, colocar o fone, ignorar todo mundo e ligar os 500 graus de fogo puro, sangue, poder, sei lá o que é lá. Tá uma pessoa te chamando, né? Ô Carlos, e você só ali no manto. Meu Deus do céu. Tem gente que ainda acha que ser embaixador de Cristo é não se misturar. É o crente que almoça lá no canto, sozinho lá, filho de Deus. Mas que sentido que faz isso? Que embaixador é esse? É embaixador ou agente secreto? Ei, ser embaixador de Cristo é fazer o melhor trabalho que você puder, para que a glória de Deus seja refletida através da sua vida. Porque, irmão, a coisa mais triste dessa vida é você ter que fazer um trabalho de elétrica lá na sua casa e ligar para o seu amigo e falar assim: rapaz, quem que eu chamo? Ah, chama o irmão da igreja. Aí vai o irmão da igreja lá e, conserta a elétrica da sua casa. Quando ele vai embora, que você liga o chuveiro, apaga a sala. Aí você vai ligar a sala, pega fogo no quadro. Como é que eu vou refletir a glória de Deus, se as pessoas olham para o meu trabalho nesta terra e só conseguem ver coisa mal feita? Quer refletir a glória do Senhor? Seja excelente, e não excelente apenas aqui, seja excelente principalmente lá fora, para que as pessoas olhem para o nosso trabalho e digam: esse camarada tem algo diferente. Quer ser embaixador de Cristo de verdade? Seja íntegro no seu trabalho, seja manso, seja solícito, seja amigo. Não, você não precisa estar cantando Cassiane lá na hora. Não é isso. Amo a Cassiane, nada contra. É porque brilhar aqui dentro, irmão, é fácil. Acontece que aqui já tem muita luz. E você precisa entender que quando as luzes do templo se apagam, esses luzeiros que somos cada um de nós, vão em direção ao mundo, para brilhar lá fora. E é lá fora que a gente tem que brilhar, num mundo que está em trevas, que precisa da luz de Cristo refletida em você. E eu termino fazendo uma oração por 2 grupos de pessoas que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, pelos desempregados. E eu tenho pedido para o Senhor o seguinte: Deus, se o que faltava para essa pessoa ser contratada era essa palavra, pronto, Senhor, ela já entendeu.
ela já entendeu que ela está indo para aquele lugar para refletir a tua glória. Irmão, a gente precisa parar com esse negócio de achar que ministério ou canta, ou prega, ou é obreiro na casa do Senhor. Não. Ministério é desenvolver um excelente trabalho para que a sociedade seja abençoada pelos filhos da luz. Portanto, eu peço isso ao Senhor. Se o que faltava para aquela empresa te chamar era esse entendimento, Senhor, Ele está pronto, ela está pronta. Que essa semana toque o celular com uma notícia maravilhosa, dizendo: ei, eu tenho uma excelente notícia para você. Traz seus documentos. E em nome de Jesus, vem aqui testemunhar para a glória do Eterno, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar ainda essa semana. Mas lembre-se dessa palavra, você está entrando ali e você pode receber até pratos que queiram sujar a sua integridade, mas em nome de Jesus, custe o que custar, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Que você entre ali como um Daniel, refletindo a glória do Senhor, com sabedoria, com inteligência, falando vários idiomas, para que o nome dEle seja glorificado. E finalmente, eu quero orar por aqueles que estão empregados. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu já vi muitos crentes, quando recebem seu lerite, fazer aquela brincadeirinha assim: ah, chegou o cebolite. Você abre e chora. Chegou o miserite. Ei, em nome de Jesus, faça isso não. Quando você receber o seu contra-cheque ali, vai num lugar reservado lá da empresa, levanta assim para o alto e diz assim: Senhor, eu quero te louvar. Daqui, Pai, eu vou tirar o teu dízimo. Daqui eu vou tirar uma oferta missionária. E daqui eu vou tirar o meu sustento. E Deus, a tua palavra diz que se nós tivermos o que comer e o que vestirmos, que nós nos demos por satisfeitos. Então, Senhor, eu já te sou grato por isso. Mas como o Senhor tem sido fiel e tem me dado muito além do básico, eu te louvo e te adoro pelo meu salário. Faça isso, e eu tenho certeza que o nosso Pai vai ficar muito feliz conosco. Curve a sua fronte, deixa eu orar por você, Pai. Meu Deus, quantas vezes a gente vem para a tua casa, Senhor, e a gente recebe uma palavra que nos tira daqui, Senhor, fortalecidos, motivados, alegres, esperançosos de uma promessa que há de se cumprir. Mas Deus, nessa noite nós estamos saindo da tua casa e te pedindo, Senhor, autenticidade. Pai, não tem como a gente te esconder quem nós de fato somos. Olha, Senhor, essas nossas fraquezas. Senhor, olha para nós. A gente quer refletir a tua glória, mas Deus, olha para essa carnalidade que tantas vezes a gente erra, tantas vezes a gente peca. Senhor, perdoa-nos quando nós damos mau exemplos para os nossos filhos. Deus, nós estamos saindo daqui nessa noite com uma palavra desafiadora. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda a sermos agradáveis ao Pai. Senhor, todo mau comportamento, todo mau exemplo que muitas vezes a gente até sem querer dá ali no trabalho, Senhor, perdoa-nos e nos ajuda, Senhor, para que nós possamos refletir a tua luz na forma de tratar com os outros, na excelência com que fazemos o nosso trabalho. Senhor, que nós possamos exercer as nossas atividades no mundo
como se estivéssemos servindo ao próprio Deus, assim como a tua palavra ensina. Nós te louvamos por esse tempo tão pedagógico. Nós te louvamos por esse tempo em que o Senhor tem nos ensinado, e te pedimos, Senhor, dai-nos a tua graça. Pai, de coração eu te peço, esse teu filho, essa tua filha que está esperando aquela ligação, Senhor, move aqueles papéis lá, Senhor, aqueles currículos lá, Senhor, coloca o do teu filho Jesus, de forma justa, de forma íntegra, porque eu sei que o Senhor não dá jeitinho, mas o Senhor pode sim abençoar os teus filhos essa semana, porque se faltava apenas essa compreensão, dessa verdade, de que ele tem que brilhar naquele lugar, Senhor, eu já ministrei a tua palavra, agora eles já estão cientes, portanto, Senhor, que essa semana eles recebam, Jesus, essa palavra, essa ligação, essa notícia boa, Jesus, e venham aqui testemunhar para a glória do teu nome. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.